Hoje, 19 de abril de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira e que tivemos bola rolando no campeonato da Taça Libertadores e também tivemos a eliminação do Avaí, perdendo para a equipe do Goiás, jogo de volta. E muitas novidades e esses assuntos nós vamos trabalhar no segundo bloco, quando vamos passar aí a tabela dos jogos que aconteceram e que vão acontecer, principalmente porque o Kaká está nervoso hoje, que o Vasco da Gama estará jogando contra a equipe do Racing e é necessário que a equipe vascaína consiga vencer esta parada. Itajaí é o polo náutico do Brasil que está sediando a grande regata mundial pela terceira vez. Está acontecendo ali no Parque da Volvo e que vai até o final dessa semana. Quem não foi, é bom ir participar da nossa regata, onde temos aí a participação de um grande público. E também, já que falando lá no Centro Eventos, nós tínhamos aí anunciado há muito tempo atrás a respeito do Parajás que seria realizado aqui em Itajaí. Eu falei, seria realizado aqui em Itajaí. Aqui conversamos com o superintendente da Fundação Municipal de Esportes, que esteve na FEISPORT, conversou com o pessoal da FEISPORT e determinou a ele o seguinte: se até determinado dia a verba não for liberada, a coisa vai complicar. Kaká, a coisa complicou ou vamos ter o nosso Parajás aqui na cidade de Itajaí? Olá, Eladio, olá para você que está ligado na TV Univale. Informação que vem do superintendente da Fundação Municipal de Esporte, Jusemar Ferreira. Conversei com ele ontem à noite e ele confirmou que está cancelado os jogos paradesportivos aqui em Itajaí, que aconteceria, portanto, próximo, acho que seria em setembro. Cancelado para Parajás na cidade de Itajaí. O motivo foi porque, segundo o Jusemar Ferreira, tinha sido acordado com a FEISPORT um repasse de R$300 mil. O Jusemar informa para a gente que para a realização do Parajás, teria que ser investido aqui em Itajaí em obras cerca de R$800 mil. Desses 300 mil, a Prefeitura de Itajaí bancaria o resto para poder organizar as obras e, de fato, sediar os Jogos Paradesportivos aqui em Santa Catarina. Só que isso tinha sido acordado no ano passado, lá em Lages, nos Jogos Abertos. O Jusemar disse que foi essa semana lá na FEISPORT, né? Conversou com o pessoal e disse que o valor seria de apenas R$125 mil. Segundo o Jusemar, não tinha sido acordado esse valor, seria de R$300 mil. Com valor menos, Jusemar conversou com o prefeito Dr. Volney Morastone, eles acharam inviável investir um valor até maior do que já tinha sido planejado para a realização do Parajás e ambos assinaram juntos que não vão sediar o Parajás em Itajaí. Portanto, está cancelado. A informação foi confirmada ontem pelo superintendente da Fundação, conversei com ele e acho que está certo, lá. Se tinha sido acordado um valor X e já tinha um planejamento para um investimento até maior para a realização do Parajás, de uma hora para outra troca o valor, aí realmente fica inviável. Para o município arcar com mais despesas, eu acho que fez certo tanto o Jusemar quanto o prefeito Volney Morastone em não arcar com esse evento, que por mais que seja importante para o paradesporto, acaba sendo mais um gasto para o município e de uma maneira em cima da hora, eu acho que fizeram certo, então, cancelar o Parajás em Itajaí. Eu assino embaixo, até porque tudo aquilo que é acertado não é caro. Então houve um acerto, houve uma determinação, houve um prazo e a FEISPORT e o governo do estado não confirmou a sua cota, a sua participação. Eu acho que está mais que certo o prefeito Volney Morastone, também o superintendente, em tomar uma decisão. Eu prefiro então pegar minha delegação e ir aonde vocês vão fazer os Jogos Abertos e não vou me incomodar e não vou mexer toda essa estrutura, que é uma infraestrutura que tem que se mexer de qualquer maneira para poder deixar os locais de competição adequadamente, até porque é Parajás. Há uma necessidade muito grande de reformular, de reforma, e por isso eu até assino embaixo com relação a essa decisão do prefeito Volney Morastone. É lógico que nós temos que falar do Marcílio Dias, e o Marcílio Dias que vem aí fazendo uma série de contratações
E mais um contratado, pintou? Exatamente, Ládio. Mais um jogador vai fazer parte do elenco do Marcílio Dias. E olha, esse é um jogador de destaque, tá? A gente tem imagens divulgadas pelo clube, aquele videozinho do reforço na área do Marcílio Dias, se a gente puder colocar na tela, já está na tela para você. Novo nome para o Marcílio Dias, Andrei Alba. Ele é volante, completou 23 anos em janeiro desse ano, então é sub-23, né? Não vai passar desse ano em 2018, portanto é sub-23, e ele se enquadra, portanto, no sub-23. Ele joga de segundo volante, deve jogar com a 8 do Marcílio Dias. O Andrei Alba subiu o Concórdia da Série B para a Série A no ano passado, se destacou no sub-20 da Chapecoense, chegou a treinar num time de Portugal, então é uma grande contratação do Marcílio Dias, tinha concorrência em cima do Andrei Alba, mas o Marcílio conseguiu fechar com ele. É um jogador de muita qualidade, vai com certeza fazer a diferença na equipe do Marinheiro. Portanto, Andrei Alba é o 6º reforço confirmado pelo Marcílio Dias e olha, uma grande contratação. Esse menino é joia da Chapecoense e tenho certeza que vai agregar muito ao Marcílio Dias nessa temporada da Série B. E dentro daí da segunda divisão, Série B do Campeonato Catarinense, ontem nós questionávamos aqui, ou fazíamos uma ponderação, a respeito do técnico do Guarani, se era ainda o Ramírez ou não, porque todas as equipes estão já mostrando a sua comissão técnica e estão fazendo aí a apresentação do seu treinador e a formação do seu elenco para a competição. O Ramírez é o técnico do Guarani ou não? Prometi que ia procurar informação, que ia trazer a informação hoje para o telespectador e a gente então tem a imagem de quem vai ser o treinador do Guarani de Palhoça. Tá aí, ele mesmo, Ramírez continua no Guarani de Palhoça e está confirmado. Ramírez vai ser o treinador do Bugre na Série B. Esse vai ser o 3º ano do trabalho do Sérgio Ramírez no clube e ele passa a ser, portanto, um dos técnicos com maior tempo na função dentro do futebol brasileiro. Além da base, Sérgio Ramírez novamente vai ser o treinador do profissional. Sobre contratações, ainda nenhuma novidade lá no Guarani de Palhoça, mas que está confirmado sim, o Ramírez vai ser o treinador do Bugre para a Série B do Campeonato Catarinense. E acredito, com a permanência do Ramírez, a filosofia da equipe do Guarani não vai mudar. Agora o Marcílio tirou do Guarani de Palhoça o Juliano Levac, que a gente anunciou essa semana, também jogador do Marcílio Dias. Juliano Levac, com a camisa do Guarani de Palhoça no passado, foi vice-artilheiro da Série B do Catarinense. 11 gols, uma peça importante que o Marcílio tirou do Guarani para ser jogador do Marinheiro. E uma prova disso é que o Ramírez, ele é o coordenador de todas as categorias do Guarani, desde o momento que ele chegou lá em Palhoça para tocar esse projeto. Inclusive, foi fruto do Ramírez, um pedido juntamente com a sua diretoria, para que a equipe do Guarani disputasse a divisão de base, o Sub-17, com o pessoal da Série A. Sub-15 e 17. O Sub-15 e 17 da Série A. Porque na Série B, somente é exigido o Sub-17. Então é uma prova que o Ramírez e a equipe do Guarani está investindo na formação de atletas e vai aproveitar, botar o máximo desses jogadores dentro dessa competição. Exatamente. E aí de Palhoça fui também dar uma passadinha em Jaraguá do Sul, que a gente tem o Juventus que vai jogar a Série B do Catarinense, e o Juventus também já tem o nome do treinador para a Série B do Catarinense. A gente tem imagens do Eduardo Clara, o Eduardo Clara está confirmado também como treinador do Juventus. Para o elenco também já foi anunciado 2 jogadores acima dos 23 anos, mas nenhum nome de peso. Um deles é o zagueiro Silvio Gomes, que jogou a Série A do Catarinense no Hercílio Luz, mas o Silvio Gomes, apesar de ser um zagueiro experiente, não gerou tanto expectativa lá na equipe do Juventus. Agora, acho que o Juventus vai fazer um campeonato de meio de tabela, mas se o Eduardo Clara conseguir encaixar esse time, o Juventus pode sim brigar, até porque o moleque travesso tem tradição também no futebol catarinense e faz tempo que está longe da Série A do Campeonato Catarinense. Então, é um time que tem que se respeitar, já tem o Eduardo Clara de treinador, já fez algumas contratações acima dos 23 anos e é uma equipe que tem que se respeitar. Lá no João Marcato é muito forte, é muito difícil vencer o Juventus lá em Jaraguá do Sul. Olha, pela roupagem aqui, pelas notícias, eu acho que vai ter aí, dos 10 clubes, 4 vão brigar para subir. Eu acho que está aí o Barroso. A gente concorda com os 4, deixa eu ver. Barroso, o Marcílio, Marcílio Dias, o Camboriú. E o Metropolitano? E o Metropolitano. Essas 4. Também então, acho que é quem vai despontar. Os que mais ou menos estão se desenhando. Apesar do Metropolitano também não tá bem quietinho o Metropolitano, né? A gente não viu contratações, nem a confirmação do treinador. Pode ser o Rodrigo Casca, mas ainda não está confirmado. Então o Metrô também está quietinho. Mas pelo que a gente já pôde observar, realmente, de fato,
Camboriú, Marcílio e Barroso são times aí que querem ser protagonistas e, pelo menos nessa pré-temporada, se mostram sim protagonistas, principalmente nas contratações. Daí nós tivemos também aí a estreia da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, sendo goleado pelo Atlético, e mexeu com a estrutura do pessoal lá de Chapecó, que não admite de maneira nenhuma ter sido goleado contra a equipe do Atlético. Mas a Chapecoense está esnobando agora? Vai excursionar? Recebeu um convite do Torino para fazer um jogo amistoso. A gente tem algumas imagens para relatar essa notícia, essa informação. Daí, portanto, esse time do Torino foi um time que acabou sofrendo um acidente de avião e que acabou perdendo toda a delegação, né? Então, tem uma semelhança com a Chapecoense em 2016. A Chape foi convidada pelo Torino para um amistoso de apresentação da equipe italiana para a temporada de 2018-2019. O jogo seria realizado no dia 28 de julho no Estádio Olímpico, em Turim. A Chape, porém, precisa de uma autorização da CBF para confirmar a partida, uma vez que ela aconteceria durante o Campeonato Brasileiro. A indefinição continua porque a tabela com os horários está completa apenas até a 12ª rodada. Então vale lembrar que, assim como a Chapecoense, o Torino também tem uma tragédia aérea marcada na história. No dia 4 de maio de 1949, um avião que levava a equipe de volta para a Itália, após o amistoso em Lisboa contra o Benfica, caiu e fez 31 vítimas, sendo 18 delas jogadores do time italiano. A aeronave colidiu contra os muros do jardim da Basílica de Superga, em Turim, vitimando toda a delegação composta de jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes, além de outros que estavam a bordo. Acho muito válido esse jogo, Eladio, mas vai precisar pensar muito bem na logística. Lembrando que ano passado a Chapecoense tinha aquela excursão que foi para a Europa, jogou contra o Barcelona, depois jogou lá no Japão, mas de alguma forma prejudicou o desempenho da Chapecoense durante o Campeonato Brasileiro. Porque realmente você vai jogar na Europa, você vai jogar no Japão, é necessário alguns dias e o desgaste também dessa viagem. Mas acho que é importante. Tem muita história se acontecer esse confronto entre Chapecoense e Torino. O Torino, em 1949, perdeu todo o time. A Chapecoense, em 2016, teve a pior tragédia do esporte mundial. Agora, a Chapecoense não começou bem o Campeonato Brasileiro, perdeu por 5-1, tem um jogo difícil contra o Vasco em Chapecó. A tabela do Campeonato Brasileiro não é fácil. A Chapecoense precisa de 45 pontos para permanecer no Brasileirão da Série A. Eu acho válido, mas tem que se estudar muito bem a logística. E espero que a CBF facilite também para a Chapecoense poder jogar esse amistoso, né? Porque depende da CBF. O jogo vai lá pela 15ª rodada, 18ª rodada. Então é necessário conversar com a CBF para você disponibilizar essa logística e que o jogo possa acontecer. Mas pro bem do futebol, pro futebol mágico, futebol de história, de beleza, seria muito legal o Chapecoense e o Torino se enfrentarem no amistoso. Na verdade, o departamento de marketing da Chapecoense tem trabalhado muito em cima desses eventos. Só para lembrar, Tanto é que tornou a Chapecoense a equipe brasileira dos últimos tempos mais conhecida, até por tudo isso que aconteceu. Só para lembrar, foi um convite do Torino para a Chapecoense. O Torino quer apresentar o elenco para a temporada 2018-19 enfrentando a Chapecoense. Então é um convite do Torino para a Chape. Lá vamos ao intervalo e logo em seguida vamos falar aí quem é que o Tubarão contratou. O Tubarão está contratando gente aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. Esse é para chamar público, hein? Vamos ao intervalo e na sequência voltamos com esse assunto. Estamos de volta e esse segundo bloco tem apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Eladio, E quando... eu tenho uma informação agora, acabou de terminar o jogo em Dubai, o Campeonato Internacional de Dubai de Bases, Sub-17, o Flamengo está jogando com Sub-16. Acabou agora o Flamengo campeão do Campeonato Internacional de Dubai, o Flamengo empatou com o Real Madrid em 1-1 na final, foi para os pênaltis, o goleiro Bruno pegou 2 pênaltis e o Flamengo foi campeão por 4-2 em cima do Real Madrid. Vai lembrar que ontem o Flamengo goleou o Borussia Dortmund por 8-2. O Flamengo está jogando uma categoria Sub-17 com jogadores Sub-16 e conseguiu ser campeão, portanto, destaque internacional do Flamengo, campeão invicto. Parabéns à garotada do Flamengo. A base vem forte lá no Mengão, hein? Acabou agora 1-1, Flamengo e Real Madrid, nos pênaltis 4-2 e o Mengão foi campeão. Parabéns para a diretoria do Flamengo e todas as diretorias que investem na categoria de base da forma como o Flamengo tem investido e tem provado aí que as vendas que eles têm proporcionado têm dado resultado
para a equipe. Lógico. Não é à toa que o Vinícius Júnior, o Lucas Paquetá... Não, mas vai crescendo o jogador, vai ter que vender. Agora... Infelizmente é isso. Você produz... Quando tem que usufruir do produto, tem que vender. Eu tava conversando com o Diego Arthur e o Diego Arthur brincando. Não sei se é bom o Flamengo sub-16 aí golear o Borussia Dortmund por 8-2, porque daí os alemães vêm aqui no Brasil e compram todo o time, né? O Real Madrid, que perdeu o título nos pênaltis, vem e compra todo o time. Infelizmente a gente ainda é exportador de pé de obra, os nossos bons jogadores não ficam aqui, mas vale parabenizar. Olha, não é fácil golear o Borussia Dortmund por 8-2 e empatar com o Real Madrid em 1-1 na final e ser campeão nesse torneio internacional de Dubai. Então parabéns ao Flamengo. Eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo que está acompanhando a gente deve estar se perguntando por que essa base, as categorias de base do Flamengo, que tem esse futebol vencedor, de pegada, venceram a Copa São Paulo em cima do Corinthians, empatando, né, em 2-2 depois nos pênaltis. Por que o time profissional não joga assim, né, cara? E olha, decepção ontem o Flamengo. Vou te contar, o torcedor do Flamengo assistiu o jogo, mas olha, decepção, essa falta de pegada do time do Flamengo. Bom, a gente vai comentar melhor, mas fiquei decepcionado com o Flamengo ontem. Tá, e quem é que o Tubarão está trazendo para motivar o seu torcedor para ir para o estádio, haja vista que a equipe do Tubarão está na Série D do Campeonato Brasileiro? É um grande reforço, jogou muito no futebol carioca, jogou muito no futebol brasileiro também. A gente tem imagens do Magno Alves, o Magnata, lembra dele, está com 42 anos, vai continuar jogando e vai jogar em Santa Catarina pelo Tubarão na Série D do Brasileiro. É a novidade do time azul aqui da nossa Santa Catarina, aos 42 anos, e inclusive ele está perto do gol de número 500. O Magno Alves, o Magnata, acertou com o Tubarão para a disputa da Série D do Brasileiro. O atacante estava no Novo Horizontino antes de assinar o contrato com o Peixe. Vai destacar que no nosso futebol não é desconhecido o Magno Alves. Ele já jogou em 1997 no Criciúma e agora vai jogar pertinho de Criciúma, vai jogar no Tubarão. Na ocasião, em Criciúma, ele marcou 8 gols em 14 jogos disputados. Agora vai jogar no Tubarão. No currículo, o Magnata ainda passou pelo Fluminense. Eu fiz questão de trazer essa imagem porque ele jogou recentemente no Fluminense. Também já passou por Ceará, Sport, Galo e equipes do Japão e do Catar também, além da Coreia do Sul. São 25 anos de carreira, 16 clubes e 441 gols marcados. Será que no Tubarão ele chega à marca dos 500? 441 gols marcados em 25 anos de carreira. Tem que respeitar o Magnata, hein? Na verdade, já teve uma outra história. Lembra do Túlio Maravilha? Sim. O Túlio Maravilha também voltou ao futebol para tentar chegar a atingir a sua marca de gols. E, lógico, que o Túlio foi um atleta que, quando passava pelos clubes, ele levava, pela sua polêmica, pela sua maneira de falar, de se apresentar, levava público ao estádio. Tomara que o Magno venha a somar para a equipe do Tubarão. A gente espera que ele venha com o futebol também, né? Porque o Tubarão precisa de um goleador. O Magno Alves tem essa característica. Mas ele tá fininho, tá na fininho, foto tá fininho. Pra chegar... Se fizeram Photoshop, não fizeram Photoshop ali? Teve Photoshop Agora, naquela foto? será que a gente consegue botar de novo para ver se tem Photoshop? Agora sim, Eládio, é um jogador que é fazedor de gols e tá com 42 anos, tá fininho, a gente viu a imagem dele. Pro futebol de Santa Catarina seria muito bom que o Magno Alves viesse e realmente fizesse muitos gols e, por que não, chegar aí à marca dos 500 gols na Série D, né? Seria legal. Agora, a hora do martírio, né? Vamos ver a tabela do que aconteceu ontem com a desclassificação do Avaí e o que vai acontecer hoje, principalmente o que vai acontecer hoje, para ver aí o que o Kaká vai nos falar. Vamos à tabela do que rolou nesse mundão? Na Copa do Brasil, tivemos na quarta-feira os jogos de volta, Ferroviária 2, Atlético Mineiro 2. Eládio, o Ferroviário chegou a abrir 2-0, quase que o Galo se complicou, hein? Mas tinha 4-0, não. Goiás 2, Avaí 0. Avaí ficou desclassificado. Decepção. O Náutico 1, Ponte Preta 0. Decepção, Avaí. Na Copa do Brasil, teremos hoje São Paulo e Atlético Paranaense, Vitória e Internacional. Tanto São Paulo quanto o Internacional venceram o primeiro jogo por 2-1. Mas eu acredito que devam se classificar. Com exceção do São Paulo, porque o São Paulo oscila muito. O time do São Paulo, se tiver aquela pegada do jogo na Argentina contra o Rosário Central, e essa pegada que o Aguirre quer recuperar do São Paulo, acho que o Tricolor se classifica. Mas se continuar jogando, que jogou no Campeonato Paulista, que vinha jogando no Brasileiro do ano passado, o torcedor de São Paulo vai ter muito sufoco hoje à noite. Aconteceu alguma coisa com você e com o Marquinhos? Hã? Aconteceu alguma coisa com você e com o Marquinhos? Por quê?
O Marquinhos não colocou o jogo Não tá colocando ali. Ah, é verdade, não tá colocando a Libertadores. Ele não colocou o jogo do Vasco. Ele quer dar mais destaque, Ele ele quer não que a colocou o gente jogo do fale. Vasco, Ele quer que a gente fale do Vasco. Ele não colocou o jogo do Vasco lá? Mas Elad, antes de a gente falar do Vasco, então, que joga hoje pela Libertadores, uma informação, tá? O Avaí anunciou rescisão de contrato com o Claudinei Oliveira. Então, o Avaí demitiu o Claudinei Oliveira, é mais um treinador que perde o boné. O Claudinei que estava há bastante tempo no Avaí, né? Ia para a sua terceira temporada. Essa história de treinador no Brasil é hilário, né? O interessante é que há 2 meses atrás eles tinham renovado com o Claudinei. Não dá pra entender? É que é o seguinte, o Avaí apresentou o Claudinei como renovação. Mas fez um grande trabalho, hein, Elad? Um treinador com qualidade. Mas, Cacá, se você é um treinador com qualidade, você tem que ser prestigiado. Não é porque você foi desclassificado da Copa do Brasil que você vai perder a qualidade. Vai lembrar que também foi mal no Campeonato Catarinense, né? Foi mal no Campeonato Catarinense, também acabou pesando e estreou com derrota no Brasileiro da Série B. Mas se você tem convicção no trabalho do Claudinei, você não pode mandar ele embora no meio do ano, né? Porque há 2 meses atrás o Avaí tinha renovado com o Claudinei. Tinha renovado. Isso que o Claudinei já tinha aí 2 anos lá no Avaí. E tirou o Avaí da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro e levou para a Série A no mesmo ano. Né? Até a última rodada, o Avaí tinha chances de se salvar do rebaixamento da Série A, apesar de ter um elenco limitado que não tinha um elenco para a Série A. Então, assim, aí você renova, se dá prestígio ao Claudinei, acaba fazendo um campeonato catarinense ruim, eliminado pelo Goiás na Copa do Brasil, não serve mais? Até 2, 3 meses atrás, quando renovaram, servia. Faltou convicção do Avaí, que, lembrando, foi arrogante, disse que o Avaí podia enfrentar qualquer adversário grande que jogava de igual para igual. O Goiás não é tão grande assim, foi eliminado. Não conseguiu vencer o Goiás, empatou e perdeu. Não é privilégio do Avaí, não é privilégio. Isso é a tônica do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ou tu é vencedor, ou tua cabeça está prêmio. Eu quero ver qual técnico vai substituir o Claudinei. Só quero ver a escolha do Avaí para o substituto. Não, ele vai receber um. E o Martírio? Nós temos aí 1 minutinho, temos 2 minutinhos para tu falar do Martírio hoje. Como é que está o coração? Olha, hoje você sonhou, é verdade que você sonhou que o Vasco ganhou? O lado do torcedor tá confiante por uma vitória. E o futebol permite isso. Até o Elad brincava, Cacá, nada é impossível no futebol, não sei o quê. Mas analisando, o Racing é favorito. O Racing tem um jogador, eu até tinha o nome dele aqui, deixa eu confirmar. O Racing tem um jogador que é uma promessa do futebol argentino, um grande jogador. Esse tem que ser marcado. O Eraso até comentava que ele vai ter o prazer de marcar esse jogador. Então assim, o Vasco não vai ter o Paulinho, que é a grande sensação do Vasco também. Enfim, o jogador do Racing é o Lautaro Martínez. Lautaro Martínez é a grande revelação do Racing, joga muito, só que o Racing está pressionado. Não vence há 4 jogos no Campeonato Argentino e precisa do resultado para encaminhar a classificação, não deixar o Vasco chegar. Porque o Racing tem 4 pontos, o Vasco tem 1 na fase de grupos da Libertadores. Então uma vitória do Racing praticamente deixa o Vasco eliminado, né? Agora, se o Vasco apronta, fica com 4 também. E o próximo jogo, a 4ª rodada, é em São Januário, Vasco e Racing. Então é um jogo fundamental, tanto para a permanência do Vasco matematicamente na briga pela classificação, quanto para o Racing de deixar bem mais tranquila a vida. Agora, o Racing é favorito, só que o Vasco está com uma pegada de não desistir. Vai que o jogo tá 0-0, dá mais 5 minutos, e aos 50 o Vasco numa bola acha o gol. É possível. Não, mas você falou aqui que o treinador do Vasco já vai botar 3 volantes, 4 volantes, 5 volantes, entendeu quantos volantes? Deve promover a estreia do Bruno Paulista e deve entrar sim com 3 volantes. É o esquema do Zé Ricardo, tem que respeitar. E vai jogar na Argentina e a Avejaneda é muito difícil, né, Ládio? Agora, o Corinthians ontem venceu o Independiente, que é o rei de Copas, tem 7 Libertadores, jogou lá na Argentina, venceu por 1-0, gol do Jadson aí de nuca. Então, assim, é possível. O futebol brasileiro tem que ser mais valorizado na Libertadores. Não é porque os argentinos aí têm um monte de Libertadores que são melhor que a gente. Eu acho que tanto o Corinthians que venceu ontem, o Vasco pode vencer hoje também o Racing. Mas tem que respeitar o time e tem que ser preciso. Tem que aproveitar talvez a única bola que vai ter no jogo. Agora, vai ser um grande jogo. Só para fechar, Flamengo e Santa Fé 1-1, Flamengo uma decepção, poderia ter jogado muito mais. Acho que se tivesse a torcida do Flamengo ontem no Maracanã, o Flamengo ia jogar com mais pegada e talvez vencesse o jogo. O Diego tá devendo muito para a equipe do Flamengo. E o Corinthians venceu por 1-0 o Independiente, mas teve um gol mal anulado da equipe do Independiente, em que o jogador do Independiente está atrás da linha do Corinthians, então ele não estava impedido. Aí errou a arbitragem que confiou no assistente. Hoje tem Racing e Vasco e pelo mesmo grupo do Vasco, o Cruzeiro joga fora de casa com a Universidade do Chile. Os 2 brasileiros não podem perder. Se Cruzeiro e Vasco perderem, aí virtualmente fora, sem chance de classificar para as oitavas. E o Ricardo Fabeni me passou uma informação dizendo o seguinte: quero ver o semblante do Cacá na sexta-feira. Um abraço, Ricardo. Um abraço, amanhã estaremos de volta.